Imagine a seguinte situação: os seus alunos te pedindo mais dever de casa, te pedindo mais atividades para eles fazerem na sala e se engajando nessas atividades. Pode parecer algo muito doido na situação que a gente tem hoje em sala de aula, em que os alunos às vezes não querem fazer nada, são descompromissados, porém, eu encontrei uma forma de fazer com que os alunos se engajem. E eu não vou só falar da minha experiência, eu trouxe aqui, inclusive, duas professoras relatando o uso dessa estratégia que eu vou ensinar para você hoje, para que os seus alunos comecem a se interessar mais pelas atividades das suas disciplinas. Então veja só, para provar que não é papo furado da minha parte. Olha, a Jaline falou assim, ó. Adaptei para o modo digital e passei a usar nas minhas aulas com o app Class Dojo. Ah, desculpa, ela falou assim, ó. Em uma das oficinas, ele contou sobre a estratégia de gamificação usando cartelas e selos, que é isso que eu vou ensinar hoje. E olha o que aconteceu: os alunos demonstraram maior engajamento e interesse, principalmente para atividades extra-classe, além de maior colaboração entre eles. E, em outro contexto, a professora Adriana disse o seguinte: uma das ferramentas que adotei e costumo fazer, ficou errado o cozinho ali, mas é costumo fazer, costuma fazer muito sucesso é a cartela de selos. Os estudantes se sentem motivados a executar as tarefas e conseguem acompanhar bem a própria dedicação. Então veja, essas estratégias aqui são estratégias da certificação professor classe A, mas eu vou ensinar agora por que que isso funciona e por que que não é simplesmente fazer um joguinho, porque quando a gente ouve falar sobre gamificação, todo mundo pensa em jogo, em levar jogo para a sala de aula, e aí fica aquela confusão para quem já fez. Não é nada disso. Eu vou te explicar como fazer isso na prática, dando exatamente um esclarecimento a respeito da questão da gamificação. Então veja, meu objetivo é te ensinar uma estratégia que vai fazer com que seus alunos queiram se engajar mais nas suas atividades. E para isso, nós vamos falar sobre 3 pontos. Primeiro, vamos esclarecer essa questão da gamificação. O que é gamificação e que não é simplesmente jogo dentro de sala de aula. Como que a gente faz para usar a gamificação para avaliar. E por último, vou fazer algumas ressalvas, porque é importante que, se você não usar isso da forma correta, isso vai virar apenas perfumaria, apenas algo que vai gastar mais o seu tempo e que não vai atingir os objetivos pretendidos. Então veja, quando a gente fala de gamificação, nós estamos falando de levar alguns elementos de jogo para dentro de sala de aula, a fim de obter os mesmos benefícios que um jogo tem. Como assim? Seus alunos, provavelmente, alguns deles, jogam e provavelmente eles seriam capazes de ficar horas jogando, virar noites jogando. Por quê? Dentro dos jogos existem alguns elementos que provocam engajamento, que fazem com que as pessoas queiram ficar ali e não parar de jogar. Há outros contextos em que isso também acontece, mas os jogos, especificamente, eles têm essas características. E eu vou citar algumas delas aqui. Por exemplo, jogos em geral têm enredos, têm histórias, isso de alguma forma prende as pessoas. Os jogos, eles têm um crescente de dificuldade, então começa mais fácil e isso vai preparando para fases mais difíceis. Outra coisa, em geral, os jogos eles trazem bonificações, trazem recompensas por você ter passado por determinadas fases. Então você ganha medalhas, você ganha insígnias, e isso vai formando uma coleção. E mais ainda, isso traz um senso de conquista. Quando a gente perde num jogo, em geral a gente não tem a mesma sensação, por exemplo, de ter perdido pontos numa aula. Essa sensação de perda, ela é ruim e acaba às vezes desmotivando os alunos. Então, veja bem, só para esclarecer a questão conceitual aqui. Então, o que é gamificar? Gamificação é o ato de trazer para, deixa eu arrumar aqui, ato de trazer para a sala de aula elementos de jogos
com a finalidade de engajar os estudantes nas tarefas. Então, agora que a gente já sabe o que significa, que não é levar jogo para a sala de aula, a gente pode, então, olhar para qual desses elementos que eu citei dos jogos nós vamos utilizar na estratégia que eu vou mostrar para você hoje. Então, veja. O costume que nós temos é de que os alunos eles têm uma determinada pontuação, e isso é normal, a gente precisa de alguma forma transformar essa avaliação em números. É o mais comum, é o que tem funcionado ao longo do tempo. Entretanto, o que a forma como isso é trabalhado tem causado no estudante? Por exemplo, ele tem 10 pontos, e à medida que ele não vai entregando uma atividade, ou que ele não tem um rendimento de 100% numa atividade, esses pontos eles vão decrescendo. Então ele começa com 10 e ele vai perdendo. Então, por exemplo, vamos supor que ele tem uma prova, um teste que valia 3 pontos e ele tirou 2,5. Isso significa que esse meio ponto foi perdido, que ele só pode conquistar agora até 9,5 na média, caso ele tire a pontuação máxima em tudo. Isso, psicologicamente, traz uma sensação de perda. E veja, eu não estou defendendo aqui que a gente não tenha que, em alguns momentos, deixar com que os nossos alunos se frustrem, porque isso é importante para o desenvolvimento psicológico deles. Mas, neste caso, o objetivo maior não é evitar a frustração, mas sim engajar, incentivar a conquista, eles quererem cada vez mais. Então, veja bem, a maneira como nós vamos enxergar a avaliação por esta ferramenta que eu vou mostrar para vocês, ela tem o objetivo de sempre ganhar ao invés de perder, que é algo que acontece nos jogos. Então, mesmo, por exemplo, que alguém perca uma fase, que alguém não tenha um êxito em uma determinada parte do jogo, ele pode voltar e tentar fazer de novo. E aí ele vai conquistando, vai fazendo coleções de insígnias, vai passando de fases, e isso causa essa sensação de não querer soltar o videogame. Bom, então vamos lá. Como que eu vou fazer? Deixa eu anotar aqui para ficar claro. O objetivo de usar a gamificação, nesse caso aqui, na avaliação, é causar a sensação de conquista. E nesse caso aqui, por conta de coleções. Eles vão ganhando coisas, vão colecionar coisas, que são selos neste caso. E à medida que eles vão ganhando esses selos, a nota deles vai aumentando. Eu vou mostrar isso agora na prática. Então veja bem, feitas essas observações iniciais, eu vou passar agora para o modelo que eu utilizo. Então veja bem, isso daqui é o que eu chamo de cartela de selos, que é esse instrumento que as professoras lá do começo falaram que utilizam e que, a partir disso, elas conseguiram um maior engajamento dos alunos. Então, veja bem, parece, quem já teve um álbum de figurinha, talvez tenha essa sensação do que é você completar um álbum, de você ir juntando coisas, e é exatamente esta a ideia. Lembrando o seguinte, esta ferramenta, ela é inédita, e fui eu que criei, juntando duas coisas. Uma promoção do Pão de Açúcar, porque a minha sogra juntava uns selinhos para trocar por faca, por panela e tudo mais. E isso me gerou essa questão de, nossa, mas ela se dedica tanto, às vezes até comprava coisas que nem precisava simplesmente para juntar os selinhos. Então eu juntei isso com a minha experiência de sala de aula. Então essa ferramenta aqui, ela é exclusiva, foi criada por mim, e se alguém estiver falando dela na internet, está me copiando, certo? Então, vamos lá, vamos entender o contexto. Então, a cartela de selos, eu sempre crio no início do ano uma cartela dessas para cada aluno. No começo, essa cartela ela era física, impressa, e eu imprimia as etiquetinhas para colar nessa cartela. Eu tive um problema com isso, que foi os alunos começarem a vender, trocar os selos, porque a gente sempre sabe que eles arrumam uma maneira de burlar as coisas.
e aí eu decidi migrar para o digital. Não tem tanta aquela coisa, porque o negócio de colar o selo tem toda uma questão sensorial que é diferente do digital, porém, ela continua surtindo um bom efeito. Então, veja bem, o que acontece? Cada atividade que eu vou passar para os alunos, ela vale uma quantidade de selos, ela não vale uma quantidade de pontos. Isso já tira aquela carga ruim que geralmente eles têm da avaliação, porque eles têm essa coisa de ganhar e perder pontos, e trocar esta nomenclatura para selos tira essa bagagem. E vocês vão entender que não é simplesmente uma troca de pontos por selos. Por quê? Selo não é diretamente ponto. Ele vai ser ponto a partir de um determinado momento, que é o seguinte, vou explicar agora. Então vejamos o seguinte, vamos ver. Essa aluna aqui, chamada Sofia, ela começou o bimestre, ela não tem nenhum selo ainda. E aí eu passei uma atividade no início da aula e por meio dessa atividade, ela ganhou 2 selos. E aí na cartela dela ficam aqui marcados os 2 selos. Vejam só, aqui do lado que tem um progresso, a aba progresso, nada mudou até agora. Aqui é a partezinha justamente que uma das professoras lá do começo falou sobre o estudante conseguir acompanhar o próprio progresso. Mas vocês viram que até agora não mudou nada. Mas vamos lá. Vamos supor que eu passei um dever de casa e que a Sofia recebeu mais 3 selos. Olha só, as coisas já mudaram. A partir da hora que ela junta 5 selos, ela conquistou 1 ponto. E este ponto já está na média. É dela, ela já conquistou, ela não perde mais. Então, olha o caráter diferente. Eu conquistei 1 ponto, ao invés de, eu deixei de fazer alguma coisa e perdi meio ponto. Pode parecer que não faz muita diferença, mas faz. A sensação é diferente. E vejam, a maneira como eu aplico na minha sala de aula, eu vou explicar agora. Porém, cada sistema de avaliação, cada professor vai ter que entender como que isso se encaixa na sua realidade, na sua disciplina, nas regras do colégio onde trabalha. Então, tudo isso tem que ser adaptado. Mas a ideia é esta que eu passei para você. Então, vejam. A Sofia vai conquistando pontos. Vamos supor que ela conseguiu 20 aqui, 20 selos. Vejam que agora ela conquistou 4 pontos e que o valor da prova dela foi para 6. Então, o sistema que eu uso é o seguinte: à medida que eles vão ganhando selos e conquistando pontos, convertendo esses selos em pontos, o valor da prova vai diminuindo. Isso significa que essa prova fica menos pesada, que ela fica valendo, digamos assim, o peso dela na nota final fica menor. Então, isso de alguma forma é uma maneira deles irem deixando a prova com um caráter um pouco menos pesado e que psicologicamente também tem um efeito bom para eles, porque eles é como se tirasse um pouco a pressão daquela prova do final do bimestre, que eu acho importante, sim, é uma avaliação somativa, né, que vai avaliar o que o aluno reteve de todo o processo. Ela é importante, eu posso falar disso em outro momento. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui é o seguinte: eles vão conquistando pontos e esses selos, e esses selos vão ser transformados em pontos que vão abatendo a nota da prova. E que de alguma forma, se você pensar, é como se à medida que eles forem ganhando selos, eles fossem se aliviando, sentindo uma sensação de alívio, ao contrário do que acontece numa situação normal. Eles vão perdendo pontos e isso vai preocupando mais, vai deixando a carga da prova final cada vez maior, do tipo, eu preciso tirar uma nota muito boa, senão não vou conseguir passar. E aí a gente até tira também essa coisa da avaliação de eu tenho que passar. Porque quando eu adoto a questão dos selos, eu tenho que cumprir essa atividade. E cumprir essa atividade vai, de alguma forma, já me dar as ferramentas para ir bem numa prova. E que eu não preciso ir bem numa prova simplesmente por causa da nota. Enfim, tira todo esse caráter chato da avaliação, que a gente gostaria que não fosse assim, porque pensamos numa avaliação que visa justamente fornecer dados para a gente melhorar o nosso processo, mas para os estudantes tem esse caráter, infelizmente, e essa aqui é uma maneira da gente tirar esse caráter da avaliação. E aí, uma observação, veja que, por exemplo, aqui nessa situação ela tem 22 selos.
Isso não é, por exemplo, porque se a gente for fazer as contas aqui, daria 0,2 por selo. Isso daqui, que está agora, essa configuração, ela não significa 4,4 pontos. Por quê? Porque ele precisa conquistar uma quantidade múltipla de 5 de selos, no meu caso, na maneira como eu trabalho. E por que que isso também é importante? Porque quem, por exemplo, está com 2 selos, com 3 selos, quem está com 4 selos numa fileira dessa aí, ele vai querer mais uma coisa para ele poder completar mais uma fileira. E é aí que chega a questão do aluno pedir. Esta semana, a gente começou as aulas tem mais ou menos uma semana, e os alunos que já tiveram aula comigo e sabem como isso funciona, eles começam a pedir do primeiro dia. Não, professor, já vai passando a atividade aí que eu já quero conquistar meus selos. Então, olha a diferença. Né? Um aluno pedir atividade, pedir dever de casa, é totalmente impensável numa situação que nós temos hoje. Então, essa daqui é a maneira como eu uso a cartela de selos. É uma avaliação processual, então são atividades que eu vou passando ao longo de todo o período letivo ali, do bimestre. É uma avaliação que é formativa, né? Aquela que a gente chama de formativa. Então, eu vou formando esta pontuação, esta avaliação ao longo do processo, valorizando aquilo que está sendo feito no dia a dia e que, de alguma forma, reflete no desempenho do aluno no final, porque ele está exercitando isso frequentemente. Bom, agora vamos voltar para a nossa outra tela para eu fazer algumas ressalvas. Na verdade, uma ressalva um pouco mais ampla, que é a seguinte: não adianta você utilizar um esquema desses se você não tiver um bom sistema, não entender como funciona o seu esquema de avaliação e este sistema de avaliação não tiver uma intensidade, aliás, uma intenção muito bem esclarecida. As atividades que vão ser passadas, elas precisam ser muito bem pensadas. Estes selos, eles não podem ser dados de qualquer forma, por qualquer coisa que os alunos façam. Deve existir uma proporcionalidade. Então, atividades que demandem mais pensamento, demandem mais engajamento, mais gasto de energia, elas precisam valer mais. Da mesma forma que uma atividade que não valha tanto, ela não deve valer tantos selos. E, inclusive, eu não concordo, não sugiro que você utilize selos, por exemplo, para pontuar comportamento. Ao meu ver, comportamento é uma obrigação, eles têm que se comportar. Então não existe dar selos, notas ou qualquer coisa do tipo para esse tipo de quesito. Enfim, a ressalva é essa. Isso vai ser um componente dentro de todo um sistema de avaliação que você pensar. Então a gente precisa entender bem como a avaliação funciona, entender bem como é todo o nosso processo de ensino, de estruturação, como é o nosso processo inclusive de mediação, de intervenção em sala de aula, porque isso aqui, sozinho, não vai mudar, não vai causar todo este efeito que as professoras comentaram lá no início. Isso é uma soma de estratégias que, inclusive, eu ensino dentro da certificação Professor Classe A. Então, se você tiver interesse, quiser aprender como colocar isso aqui em prática, ter os modelos, inclusive as cartelas já prontas para você utilizar dentro do Google Drive, tem um link aqui embaixo, você pode acessar e entender como funciona a melhor formação de professores que existe hoje no Brasil. O curso que ensina, de fato, estratégias para você aplicar na sala de aula, lá no chão da fábrica, digamos assim, que são coisas que a gente não aprende na faculdade. Então, retomando aqui agora. Então, vimos que gamificação não é simplesmente levar jogos para a sala de aula. Isso, na maioria das vezes, fazer isso é fazer firula, é perfumaria e não vai adiantar para a aprendizagem dos alunos. Eu usei a teoria da gamificação, que é levar elementos dos jogos para contextos que não são contextos dos jogos, nesse caso a sala de aula, para usar como avaliação e apresentei para você a cartela de selos. E por último, fiz uma ressalva em relação a ser importante que isso não seja uma estratégia, uma ferramenta isolada. Isso deve estar inserido
dentro de um sistema de avaliação que, por sua vez, está dentro de toda uma estrutura de ensino, de você entender o que é avaliação, o que é controle, o que é intervenção, e conseguir fazer todo esse sistema rodar direitinho para que os seus alunos aprendam melhor. Então, deixe o seu comentário aqui embaixo, caso você tenha alguma dúvida a respeito da cartela de selos. Coloque aqui também alguma sugestão de tema que você gostaria de ver por aqui. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!